Você está assistindo TV Cidade, estação de teledifusão digital, emissora do Grupo Cidade, Camaquã, Rio Grande do Sul. Olá, estamos aqui na TV, feita pra ti, do teu jeito, com a tua cara, as imagens da tua terra na tua tela, para mais um Papo Cultural. E hoje o nosso Papo Cultural é com a professora artista, doutora em artes visuais pela URGS, mestra em artes visuais, licenciada e bacharelada em artes visuais pela Universidade Federal de Santa Maria, docente do IFSU Camaquã, escultora com exposições no Brasil e em diversos países da América Latina e Europa. Falo de Catiúcia Dotto. Catiúcia, é um prazer te receber aqui para o nosso Papo Cultural, trazer um pouco das artes plásticas para esse nosso papo, que vinha de muita música, muito livro, muita literatura, e agora a gente chegou em mais um segmento que precisa fazer parte deste programa de Papo Cultural. Isso que eu falei é a Catiúcia? Falei alguma coisa que não é? Me corrige. Oi, Inês, tudo bem? Olá, pessoal. Eu que agradeço, né, o espaço de estar aqui conversando um pouco sobre as artes visuais, né, sobre a produção de artes visuais em Camaquã e por onde eu transito. E sim, essa é a Catiúcia. Quem mais é a Catiúcia? Me fala mais. Eu quero conhecer a Catiúcia, porque eu ainda conheço muito pouco e eu tenho certeza que todo mundo nesta cidade, toda a região que abrange a nossa TV Cidade, quer saber quem é Catiúcia Dotto. Eu quero saber da escultora. Me fala da escultora. Tá bem. É importante dizer, né, que eu sou já me considero uma filha nova aqui de Camaquã e região, né, mas na verdade eu sou natural de Santa Maria. E isso é importante porque eu trabalho já com escultura em torno de 20 anos já, que eu tenho, né, uma produção, uma pesquisa na área poética da escultura. E ter vindo para cá, né, também, ter produzido lá em Santa Maria e ter produzido aqui também interfere, né, no que a gente vai fazendo, no que a gente vai percebendo quanto artista, assim. E a escultora, eu acho que eu sou muito mais persistente, assim, né, de acreditar muito na arte e nas possibilidades de encontro e de transformação que existem através da arte, né, e por isso que eu continuo produzindo e sempre em diálogo. Eu digo que eu sou, assim, duas figuras, digamos assim, né, a educadora e a artista. E elas estão sempre em conflito, né? Às vezes elas estão em conflito de tempo, de espaço de tempo, né? E às vezes, mas na maior parte das vezes elas estão em diálogo. Eu conheço eu sou professora e escritora, e permeei neste meio, assim, né? Desses conflitos. Falando do teu trabalho, da tua obra, eu andei dando uma conhecida nele, eu queria me inteirar do universo que tu trabalha, né? E para minha alegria, nossos universos andam caminhando juntos, né? Eu pude enxergar no momento que eu comecei a olhar o teu trabalho, eu comecei a enxergar o universo feminino. Então eu queria que tu falasse disso, dessa linha que envolve o teu trabalho, por onde ela permeia, se é isso que eu enxerguei provavelmente ou não. É isso mesmo, né? Quando eu começo a fazer escultura lá nos anos 2000, ainda na faculdade, a primeira referência que eu vou ter é o corpo feminino. Mas eu utilizava esse corpo feminino como uma referência mais visual, digamos assim. Abstrair as formas, né? Experimentando também a linguagem, aprendendo a linguagem. Trabalhava muito com argila, com materiais assim mais de modelado. Depois eu comecei a trabalhar com cimento. Só que aí foram aparecendo algumas coisas assim que começaram a
a me instigar, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava produzindo arte, eu também estava tava me desenvolvendo quanto mulher, digamos assim, e conhecendo coisas, né? E descobrindo coisas e percebendo coisas. Então, eu tinha uma certa inquietação e dessa ideia, né, da feminilidade e de ter que ser feminina e essa inquietação eu transpassava para as esculturas, mas eu transpassava de uma forma bem velada, assim. Até porque, né? Por que isso me inquietava? Porque eu estava num campo, eu escolhi um campo da arte que ele não é um campo feminino, ele é um campo muito masculinizado, né? A gente tem, assim, um dos maiores e mais famosos exemplos, eu acho, de escultoras da história da arte, que é a Camille Claudel, que ela, né, teve uma relação amorosa com o professor dela, que foi um grande escultor francês, o Auguste Rodin, no início do século XX, e ela é quase que apagada da história da arte, né, assim como muitas outras mulheres. Então, existiam todos esses conflitos, né? E com o passar do tempo, então, eu vou me dar conta que ser mulher interferia em todo o meu fazer artístico, que habitar um corpo feminino, né, interferia em todo o meu fazer artístico. E aí os meus trabalhos mais atuais, os meus trabalhos vão passar por uma relação do feminino com a natureza e tal. E os meus trabalhos atuais, então, eles vão falar mais disso, né, de perceber que habitar um corpo feminino é um demarcador social para a minha produção artística. Ele tende a ser muito mais inspirador do que dificultador, com certeza. É e não é, né? Porque nos contextos os quais eu transito, assim, e olhando para trás, para esses 20 anos de produção, eu fui percebendo que muitas coisas eu deixei de fazer, ou eu não fui encorajada a fazer dentro do campo da arte por ser mulher. Algumas coisas eu fiz por ser teimosa, sabe? Entende? Por insistir. Entende? Por exemplo, né, eu trabalho com diferentes materiais. Eu comecei lá com modelado, né? Hoje eu trabalho bastante com cerâmica, com materiais diversos, mas eu trabalho também com entalhe em pedra. Então, né, entalhe em madeira. Então, tu utiliza ferramentas, né, que a maior parte das mulheres não está habituada a utilizar e que... Eu vi algumas coisas tuas em entalhe em pedra. Isso. E, em geral, né, são lugares que eu faço essas esculturas que eu também vou estar cercada de artistas homens, né? Então, é sempre um ato de estar ali demarcando esse espaço das mulheres no campo da escultura, que é, sim, um campo muito masculinizado. Inclusive, tu não encontra mulheres escultoras, assim, tipo, como tu encontra pintoras, por exemplo, muito mais, né? Com certeza. Mas escultora não, tu vai procurar muito para achar. Com certeza, com certeza. E com um trabalho, assim, mais expressivo como o teu, acho que mais difícil ainda. Obrigada. Muito Mas interessante. tem muitas mulheres. Eu queria falar um pouquinho das formas que tu... Claro, formas femininas, porque eu te disse, na hora que eu botei o olho, eu me identifiquei por causa do... Já percebi o universo feminino ali. Mas eu encontrei, basicamente, 2 tipos de formas do que eu pude conhecer do teu trabalho. As formas mais arredondadas, né? E algumas, que eu não sei como é que eu chamo, que elas sobem, que elas são disformes. Muito interessante, eu achei uma coisa assim parecia uma ideia de briga, de conquista de espaço, alguma coisa assim. A pergunta porque não é pergunta, um comentário teu seria: quais são as mais atuais, ou ambas, ou o que diferenciam elas? Porque basicamente esses 2 tipos de formas, claro que existem outros, mas esses são mais gritantes, assim, no teu trabalho. Isso. Então, como eu falei, todas essas formas, né, que tu tá falando são de uma segunda fase do meu trabalho, quando eu não utilizo só o corpo feminino como uma referência, mas eu vou buscar elementos na natureza, né? E aí eu vou criar metáforas do corpo feminino, né? Vou criar metáforas do feminino na natureza. Por que essa relação com a natureza? Porque é uma relação, né, historicamente construída, o feminino. Depois eu vou, né, inclusive problematizar isso com
o tempo no meu trabalho, mas também porque eu tenho uma ligação muito forte com o ambiente rural, com trilhas. Eu gosto muito de estar em meio. Então, aí vão ter trabalhos que vão, né, ser mais coloridos, que vão ser mais, né, florações, digamos assim. Vão ter trabalhos que esses que são mais, né, alongados, que tu diz que são briga, que provavelmente, né, eles têm muito a ver com a ideia de raízes, tá? É uma fase do meu trabalho. E essa ideia, né, de como as raízes elas estão no subterrâneo, né, elas estão, né, embaixo da terra, que vigor que elas têm, né? Tudo que está em cima só existe em função do vigor delas, mesmo que elas não apareçam. É da segurança, mas também dessa coisa de cravar, de entranha, né? Só que aí também depois eu começo a andar pela ideia de raízes aquáticas, raízes que se adaptam, enfim. E essas formas mais arredondadas, né, que tu está falando, são séries que têm relação com a semente. E a semente ela vai surgir no meu trabalho exatamente durante a pandemia. Porque quando a pandemia começou, eu recém tinha me mudado para Camaquã. Então, eu estava transformando toda a minha vida. Eu falo da minha vida porque o trabalho artístico ele está sempre relacionado com coisas que vão acontecendo, né, no nosso contexto. Assim, não é indissociável, né? Então, surge a pandemia, a gente estava trabalhando online, né, na escola. Eu volto para Santa Maria, os meus pais moram numa chácara em Santa Maria e eu fico isolada lá por 8 meses em 2020. Eu não saí de casa mesmo, assim, eu só ia no supermercado e voltava, né? E eu começo, só que como era numa chácara, eu conseguia caminhar, andar de bicicleta, assim, sem colocar ninguém em risco. E eu começo a observar as sementes. Uma forma que sempre me encantou, né? Se tu for ver, a semente ela é uma forma muito escultórica. E eu começo... Exatamente. Agora estou me lembrando das tuas... E enxergando as sementes. Interessante. Isso. E elas são, né... Começo a produzir, fotografar, coletar sementes, modelar pequenas sementes e tal. E só depois que eu vou me dar conta que eu faço sementes e sementes e sementes durante a pandemia. E o que a semente é, né? Ela guarda vida, gente. Né? E ela é capaz, eu acho que é na Noruega que tem um bunker que eles guardaram sementes do mundo inteiro, né? Eles têm um banco de sementes no caso de uma guerra nuclear, poder ter, né, alguém que sobreviva e plante. Mas a semente ela pode guardar e ela só vai precisar do momento propício para voltar a germinar. E era o que nós estávamos fazendo naquele período. Né? A gente estava ali, se escondendo, tá? E aí depois eu volto para as raízes, né? E aí já bem aprofundada na investigação do meu doutorado, que foi justamente em poéticas visuais, né? Eu escrevo sobre o meu trabalho artístico e eu retomo toda essa trajetória a partir de uma perspectiva feminista, né? E aí que eu começo a colocar para fora esses outros trabalhos que são mais ativistas, digamos assim, não tão escultóricos. Muitas exposições no exterior. Sim. Me fala desse processo de sair, de ir para outro país. E não foi um ou dois, foram muitos países. Levar essa arte, ela ganha um boom a mais, ela dá um up, né, na carreira. Com esses eventos, simpósios e exposições, amostras que tu tem feito fora do Brasil. Sim. Sabe, eu vou te contar um segredo, né? Que quando eu era adolescente, eu queria ser jornalista e não artista. Sabe por quê? Porque eu queria ser a Glória Maria. Ela viajava o mundo inteiro e eu achava aquilo fantástico, né? Queria viajar o mundo inteiro também. A gente viaja o mundo inteiro por outros meios, não necessariamente sendo jornalista. E aí eu acabei, né, não fugindo do que eu realmente gosto, que é a arte, da área que me encanta. E eu tenho essa felicidade, assim, de... Eu não digo sorte, porque é muito trabalho, né? Muita dedicação, assim, muitas horas de ateliê para te poder ser convidada, né, para um evento. E eu tenho maior orgulho, assim, e sinto uma responsabilidade enorme quando eu vou para esses eventos. Esses eventos, em geral, são uma rede de escultores que existe, que são simpósios de escultura. Inclusive, eu organizava um em Santa Maria. Enquanto eu estava lá, eu organizei por 4 anos uma edição, junto com um coletivo que eu participava em Santa Maria.
E são eventos que a gente é convidado para ir, né, por uma comunidade, às vezes é a prefeitura que organiza, às vezes é o próprio país, alguma entidade, fica lá determinado período, 2 semanas, 15 dias, né, fazendo uma escultura, e essas esculturas ficam lá. E esses eventos, eles são importantes também, não só para eu poder fazer a minha escultura numa escala, né, que às vezes eu não conseguiria, numa escala monumental, pública, mas principalmente pelo intercâmbio que isso gera para a artista e para a professora. Para o intercâmbio, a gente que está no meio que é artista, né, quanto mais tu sai da tua aldeia, né? Exato. E vai para os outros lugares, tu vai lá, aprende e traz, né? Tu leva para eles, né? Essa troca é muito importante, principalmente em todos os ramos, eu diria, mas no meio artístico, que a gente não tem tantos espaços, né? Que a gente tem que abrir esses espaços, né? A marretada, né? Exato. Então, quanto mais tu consegue chegar num local e ir principalmente em outros países, que tu vai viver outra cultura, né? Enriquece, com certeza enriquece o trabalho. Sim, com certeza, né? Tu percebe como outros artistas de outros lugares, de culturas completamente distintas, assim, né? Eu tive 2 experiências bem marcantes que foram no Egito. Então, mesmo a questão das mulheres, né, tinha tantas mulheres escultoras lá, e como que elas produziam, e como que é a relação delas, né, com a escultura, como que é aquela cultura, né? O Egito, que também é um dos berços da escultura, né, mundial, assim, da história da escultura, digamos assim. Deve ser uma visita incrível. É incrível, é. Então, é uma possibilidade enorme, assim, que eu sou muito agradecida à arte, porque eu digo, né, para mim a arte, ela é encontro. Eu, né, encontro a mim mesma cada vez que eu estou produzindo, né, eu vou me reconhecendo, me desconhecendo e me conhecendo de novo, e eu acho que isso que é lindo, assim, da gente, quanto ser humano, né, tá sempre nesse processo de transformação. Mas a arte, para mim, também é muito encontro com outras pessoas, com outras paisagens, outros lugares, né? Outras culturas, outras cores. Construção e desconstrução. Isso é importantíssimo. Eu acho que o artista é sempre essa coisa inquieta, né? Tu disse no início isso, essa inquietude, eu conheço essa inquietude bem. Como é que funciona? A mostra aqui, a exposição Nós e os Nossos Nós, que eu tive o prazer de não só te conhecer, né, através dela, mas conhecer também a exposição e as outras meninas que estão também expondo. E eu gostaria que falasse dela agora, dessa mostra específica. E já convido o pessoal, porque essa exposição está no Forte Zeca Neto até o dia 15 de setembro. Isso. Então agora tu conta para nós sobre especificamente esta exposição. Como é que ela foi construída? Me fala das meninas, outras. Pode deixar. Então, como eu disse, a arte é encontro, né? Eu já encontrei tantas pessoas, assim, e nesse caso de Nós e Nossos Nós é encontro e afeto, né? Algumas das meninas eu reencontrei, eu já conhecia da faculdade, em 2023, todas as artistas que estão expondo no Zeca Neto, né, nessa exposição, elas são também professoras de arte de institutos federais, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente se encontrou em 2023 num evento, né, que reúne os professores de arte de todos os IFES do país, que acontece anualmente. E ali a gente começou a ideia, foi ali que surgiu o título. Eu me lembro de a gente sentada tomando um café, Nós e Nossos Nós, né? E para falar um pouco disso, da singularidade de cada uma, de como é ser uma mulher artista produzindo, né? E que é uma das coisas que nos conecta, né? E como que cada uma de nós fala do feminino, né? A partir do seu feminino no trabalho. Mas também a gente tem uma outra conexão, que é a arte nesses espaços institucionais, que são os institutos. Porque os institutos federais, eles estão posicionados estrategicamente em lugares, né, em comunidades que têm uma dificuldade maior, seja física, geográfica, econômica, né, de acessar grandes centros,
onde a gente tem uma concentração maior da produção artística e cultural, né? E então eu entendo, e as gurias abraçam essa ideia junto, que o Instituto Federal, onde ele está, ele tem o dever de movimentar a cultura nessas comunidades, né? Ele tem o dever de valorizar a cultura local, sempre, claro, né? Mas ele também tem o dever de trazer, né? De fomentar naquela comunidade, né? Essa produção artística. Então, parte daí. E mesmo dentro dos institutos federais, a gente também, né, pensa essa exposição e esse coletivo como uma forma de entender que a arte é a nossa pesquisa científica, né? Se o meu colega de química, se o meu colega de matemática, se o meu colega de física lá, de química, trabalha no laboratório, o meu laboratório é o ateliê. Né? Então, o que eu produzo de arte, exatamente, o que eu escrevo sobre essa produção e a reflexão que isso gera é a nossa pesquisa científica quanto professores de artes, professores pesquisadores nos institutos. Então, é um pouco assim que surge, né, essa exposição. A gente, né, com o apoio aqui da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Cultura, um apoio assim, impecável, né, uma recepção impecável assim, do grupo, a gente trouxe esses trabalhos e a gente convida todo mundo. A gente tem uma agenda aberta para receber as escolas municipais, né? Eu já levei os meus alunos do IF lá para visitar, que faz parte do projeto. Isso é um projeto de extensão aqui do IF Sul Camaquã, né? Com as gurias como participantes. E a ideia é também receber as escolas municipais lá. Eu vou receber pessoalmente, né, as escolas que quiserem agendar, para a gente conversar sobre esses trabalhos, que trazem questões bem importantes, assim. Eu ia te falar isso também. O assunto que permeia nessa exposição é não só a questão do universo feminino, mas a questão da violência contra a mulher, dos embates de atualmente, né, que principalmente o Rio Grande do Sul vive hoje uma crise. Eu diria que uma crise, né, de violência contra a mulher. E essa exposição traz esse alerta. Eu diria que é um alerta, né? Uhum. E eu acho muito importante isso, que os estudantes vejam isso. É um alerta, um grito de socorro, é uma voz a mais, sabe? Sabe que às vezes eu fico pensando, será que, né, no meu trabalho, assim, estou eu aqui novamente, o meu trabalho, então, que está ali, são vários seios de cerâmica, e em alguns deles tem frases machistas que tu encontra numa lista de internet, assim, sem frases machistas que todas as mulheres escutam, né? Que a gente ouve todos os dias. Que a gente ouve todos os dias. E aí eu fico pensando, será que eu não estou fazendo, né, quando tu está produzindo mais do mesmo? Só que aí é bem isso, tu abre as notícias, né, e a gente vê a situação alarmante, né, que nós estamos vivendo quanto mulheres, assim, em termos de violência, em termos de desrespeito. As mulheres ainda têm muito espaço a conquistar, né, assim em todas como a as gente áreas. fala muito que existe um racismo estrutural, né? E a gente sabe que existe também o machismo estrutural, muito forte, né? Então é preciso enxergar talvez isso, ou talvez é preciso mais do mesmo para que as pessoas se deem conta. É necessário ainda, né? O que essas obras falam, assim, o que o trabalho de todas as artistas lá fala, a gente vê que, infelizmente, ainda é necessário, né? Levantam discussões que são necessárias, assim. Então, a gente tem as artistas que estão expondo, né? É a Janaína, que é professora do IF Lajeado, a Lilian Cordeiro, que é professora do IF Sertão, lá perto de Passo Fundo. Ela veio de lá. Ela veio há 2 meses atrás visitar, conhecer a Costa Doce, entender como é que era a região, né? E agora veio para montar o trabalho. A Angélica, que é a professora do IF Sul Sapiranga, né? E a Andressa, que é professora do IF Bento Gonçalves. Então, quem for visitar a exposição vai ver que cada uma das meninas, né? A Janaína, ela vai trabalhar muito a partir da ideia de memória e de como, né, a infância
é um momento que marca, né, essa memória a partir dela, né, e a gente pode pensar da gente para a fase adulta. A Angélica fala muito dos deslocamentos, né, porque ela viaja de Restinga Seca, ela fala mais dessa questão dos deslocamentos, mas esse deslocamento também está presente no meu trabalho, no da Lilian, no da Andressa, né, que é nesses deslocamentos que nós três entendemos assim essa violência simbólica ao feminino que os três trabalhos expõem. Eu vi todos e muito, acho muito interessante. Gostei muito da forma da abordagem e por mais que seja um assunto desse nível, ele não está agressivo nas obras. E isso eu achei muito importante, assim, ó. A agressividade está lá dentro dele, que existe contra a mulher, com certeza. Mas o trabalho em si não está agressivo. Eu achei muito bacana, muito interessante. Que bacana, Liz. E vamos convidar, né? Vamos convidar as escolas, os homens. Principalmente, eu falo para os meus alunos, assim, né? Que, não só as mulheres. Que esse, né? O feminismo não é uma bandeira que deve ser levantada só pelas mulheres, até porque os homens também são vítimas do sistema patriarcal, né? Eu sempre falo para os meus alunos, assim, aposto que disseram para vocês que vocês são homens, não podem chorar, são homens, vocês têm que agir de determinada forma, né? Exatamente. Vocês também são inibidos dentro desse sistema, vocês não sofrem a violência que as mulheres, né, acabam sofrendo. Vocês não são oprimidos da forma como as mulheres são, mas vocês também são, né? Vocês também têm emocionalmente, né? Emocionalmente, sim, emocionalmente. Porque o homem é muito privado das emoções principalmente quando adolescente, né? Exato, né? Eu acho que é uma causa de todos, né? De todos. E a exposição, então, está aberta, né? Todos os dias o Museu Forte Zeca Neto fica aberto das 8 às 17. Se alguém quiser agendar, é só ligar para lá, né? E fala com a Thaís, que a Thaís, a museóloga lá, vai agendar e eu posso, né, ir acompanhar a visita. E reforço o convite, né, para as escolas. A gente gostaria muito de estar fazendo esse trabalho com as escolas para construir essa discussão, né, da violência contra as mulheres com essas novas gerações. Eu acho que é onde a gente tem, né, que é muito importante. E é importante dizer também que o museu fica aberto no sábado, das 9 às 16, que é uma coisa assim muito difícil de acontecer, né, em cidades menores. A gente tem um equipamento cultural. Conquista, viu? É uma conquista maravilhosa. A gente vem brigando por isso e agora a gente tem essa conquista de o museu e o Forte estar aberto aos sábados para possibilitar a visitação, principalmente do pessoal que não pode durante a semana por causa do horário comercial, né? Exato, e eu acho que a comunidade de Camaquã e região tem que se apropriar desse espaço cultural, que é um espaço importantíssimo, né? E para a gente poder também trazer mais coisas e continuar discutindo aí através da arte, transformando a nossa sociedade para algo melhor, né? A arte transforma. Sim. E depois do Nós e Nossos Nós, já tem alguma coisa, algum projeto, alguma coisa encaminhada? Na verdade, essa exposição, eu desmonto ela dia 15 e no dia 17 a gente está levando ela para Paraíba. Ela vai ficar em cartaz uma semana lá, durante o evento dos professores de arte dos IFES esse ano, que acontece em Campina Grande. Então, é isso, né? Por enquanto é isso, e aí, assim... A exposição já está indo? A exposição está indo, estou levando a exposição. Ela começou aqui ou ela já está em outro local? Começou aqui. A gente vem privilégio para nós começar a exposição por Camaquã. Privilégio, e porque Camaquã nos recebe muito bem, que né? Honra, como eu disse, a Secretaria Municipal de Cultura, né, é a segunda vez que eu promovo uma exposição lá. E nos recebe muito bem, então por isso que a gente trouxe. E a ideia é o ano que vem circular com a exposição nos outros institutos, né, nos outros campos das meninas. Bem importante. Estou aqui batendo um papo cultural com a Catiúcia Dotto. Nós estamos indo para o nosso tempinho, terminando para o finzinho. Está muito bom, muito. Estou aprendendo muito de artes plásticas e principalmente de escultura aqui com a Catiúcia. Foi um prazer, Catiúcia, imenso que tu tenha vindo aqui conversar com a gente. E eu queria deixar agora para ti falar sobre a exposição, sobre ti, sobre o que tu quiser.
À vontade. Que responsabilidade. Não, eu quero agradecer, né? Quero agradecer mais uma vez a Secretaria Municipal de Cultura, quero agradecer vocês pelo convite, porque é importante, né, a gente falar, a gente convidar a comunidade, entender o que é. Quero agradecer, não sei se eu posso, os empresários que ajudaram, que nos apoiaram, assim, o Super São José, né, e a Floricultura N Plantas. E isso é uma coisa importante, assim, que eu quero fazer um chamado, né, pro empresariado camaquense, assim, invistam em arte, em cultura, em educação, né, que a sociedade, a nossa sociedade aqui, a nossa comunidade só vai melhorar, né? Então, assim, acho que isso é importante. A gente não faz arte sem dinheiro, né? Não faz. E arte não dá dinheiro também. Também não, só gasta. Então a gente precisa de patrocínio. Exato. E é importante fomentar, né? Fomentar, receber, né? Com apoio. E é isso, assim. Eu sou muito feliz de estar em Camaquã, né? E de estar sendo recebida, de estar podendo construir essa parte do meu trabalho, né, do meu percurso aí, que já passou por vários lugares do mundo, e estar podendo construir aqui, onde eu fui recebida, né, há 5 anos atrás, e agora eu já me sinto camaquense quase. Tua rede social, para o pessoal poder ver, porque a gente está falando muito da tua arte, para o pessoal poder ver a tua arte, que está toda lá na tua rede social. Tá lá no meu Instagram, né, @Catiuciadoto. 2T? Com 2 T's. Uhum. Então tá, Catiúcia, foi um prazer imenso. A gente está encerrando aqui agora, então, o nosso papo cultural. E fica o nosso convite aqui. Vão até o Forte Zeca Neto, até o dia 15 de setembro, visitar essa exposição, porque é um programa muito interessante e vale muito a pena. Tchau, obrigada. Obrigada.